Basicamente, a doença de Alzheimer pode ser entendida como dois grandes eixos. O eixo cognitivo, que é aquele que as pessoas normalmente se referem como sendo um problema de memória, então que afeta vários circuitos cognitivos do indivíduo, vários domínios cognitivos, e isso progressivamente vai fazendo com que o indivíduo não tenha a condição de se autocuidar, perca a capacidade de, por exemplo, fazer um atributo que fazia automaticamente, como tomar um banho, e necessitar de cuidar de outras pessoas. E um outro eixo que é muito importante também, que é o eixo comportamental. Então, a doença de Alzheimer atinge o cognitivo e o comportamental dos indivíduos. A depender do quanto o cognitivo piora, os indivíduos vão ter umas reações comportamentais como agitação, perambulação, insônia, ou comer muito, que é a hiperfagia, ou comer pouco, e às vezes até uma chamada agressividade reativa. Como ele não entende o que está acontecendo no momento com ele, ele acaba reagindo àquela situação. Esse eixo comportamental é que muitas vezes causa um transtorno grande na família. A musicoterapia ela é um tratamento complementar. A musicoterapia, como sendo um adjuvante ao tratamento que o paciente faz, a musicoterapia procura fazer o quê? Procura estimular vias sensoriais, dos quais ainda do ponto de vista de pesquisa científica nós não sabemos exatamente como isso se processa, mas sabemos o resultado. E ao atuar nessas vias sensoriais, provavelmente estimulando partes do cérebro como o lobo frontal, o sistema límbico, o hipocampo, que também é o local de armazenamento da memória, faz com que o paciente, ativando lembranças com relação à questão desse estímulo sensorial, que é a música, que ele fique um pouco mais sereno, que ele melhore um pouco a questão comportamental. E isso é um ganho muito bom para o paciente, por quê? Porque a partir do momento em que ele fica mais sereno, que ele fica mais tranquilo, isso faz com que ele fique mais fácil para ser cuidado. A musicoterapia não tem o objetivo de impedir a progressão da demência, tem de tornar a demência menos impactante para a família, tendo em vista que um paciente com doença de Alzheimer não é só um paciente que tem que ser tratado, é a família no todo que tem que ser cuidada. Nós temos um fato que ocorreu aqui no Centro Multidisciplinar de Idoso há uns anos, um senhor que, com diagnóstico de doença de Alzheimer em fase inicial, começou a participar do coral e ele já estava acostumado com o coral, a família tinha dado retorno que ele tinha melhorado muito a questão comportamental, com relação à questão da perambulação, agressividade, e esse senhor foi sair para almoçar um final de semana com a família. No restaurante ele pediu para ir ao banheiro, foi sozinho, e ao sair do banheiro, ao invés dele retornar para a mesa, ele pegou um táxi e veio aqui para o centro multidisciplinar na porta. Ainda bem que o porteiro, o vigia, estava orientado, sabia que poderia ser um paciente do serviço, identificou aquela pessoa, viu na carteira um telefone, ligou para o filho e o filho veio buscá-lo. E o que esse senhor falava era o seguinte, que ele tinha que vir para o coral, quer dizer, ele já tinha desenvolvido a doença de Alzheimer, aparentemente nós esperávamos que ele não retesse mais informação e aconteceu esse fato. Esse fato é ilustrativo, eu estou falando do polo então cognitivo, que provavelmente o emocional foi tão importante para esse indivíduo que ele conseguiu o quê? Fixar a importância para ele dessa atividade da musicoterapia. Então isso ilustra, de alguma forma, não dá para replicar para todo mundo ou falar que isso vai acontecer com todas as pessoas, mas pelo menos a questão comportamental, na nossa experiência, nós temos observado que os pacientes diminuem muito o uso de medicamentos para controle de comportamento e isso ajuda muito a família no cuidado com o dia a dia desses pacientes. Você percebe alguma ligação entre a doença de Alzheimer e depressão? A doença de Alzheimer e depressão, até do ponto de vista conceitual, é interessante observar que existe sim uma ligação. Foi feita uma revisão em 2011 pelo Instituto de Envelhecimento norte-americano, apontando que depressão ao longo da vida não tratada pode ser causa de doença de Alzheimer. Uma associação fraca, mas existe. Não existe ali, existe uma relação de associação, não de causa e efeito necessariamente. E a outra coisa que aponta para a questão de estar associado depressão e doença de Alzheimer é que geralmente o indivíduo, quando começa com um declínio cognitivo por doença de Alzheimer, esse indivíduo normalmente manifesta sintomas de depressão, alterações referentes a sintomas depressivos. Em torno de 50% dos indivíduos que iniciam um quadro de demência
geralmente eles manifestaram logo antes dessa demência um quadro de depressão. O que não quer dizer que todo mundo que tem a depressão vai ficar demente, não existe essa relação. Mas que uma pessoa que nunca teve depressão na vida, um idoso, com seus 75 anos, de repente começou a ficar deprimido, um dos diagnósticos diferenciais é saber se essa depressão, por acaso, não é um quadro inicial de uma doença de Alzheimer. Os pacientes com doença de Alzheimer, como eu disse, eles têm dois polos de manifestação, o cognitivo e o comportamental. Geralmente o comportamental é o que mais chama a atenção da família sob o ponto de vista de cuidado, que requer uma atenção maior. Normalmente são utilizados alguns medicamentos para o controle comportamental, dentre eles um dos que mais se destacam são os antidepressivos, principalmente os inibidores de recaptação de serotonina. Esses medicamentos são utilizados porque normalmente apresentam menos efeitos colaterais, por exemplo, do que os antipsicóticos, que podem também ser utilizados.